Fala galera, tudo bem? Um grande abraço para você que tá ligado conosco nesta sexta edição, neste sexto episódio do podcast Podjor Futebol Clube, uma parceria da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo com o curso de jornalismo da ESPM São Paulo. Eu sou Rafael Esgrilles, é um prazer estar aqui novamente com grandes nomes do jornalismo e também com essa galera boa de papo aí que vai perguntar para o nosso convidado, e eu estou aqui com muito prazer para dividir aqui a apresentação comigo com o João Pedro Camacho, o Pepe. Você deve ter feito várias brincadeiras. Pepe, já tirei a vela, essas coisas todas. Ele que é do segundo semestre de jornalismo. Tudo bem? Fique à vontade e é um prazer estar do seu lado. Prazer é meu, Rafael Esgrilles. Olha, primeiramente queria dar boa tarde a essa plateia maravilhosa que tá aqui com a gente. E queria falar que é uma honra pra mim. Eu acompanho você na Energia 97 e o nosso convidado na Rádio Bandeirantes. Que é nada mais, nada menos que o meu eterno chefe, Ricardo Tadeu Capriotti Sanches, grande Capriotti, que é jornalista, coordenador e apresentador do Grupo Bandeirantes, foi presidente da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, vasta experiência em Copa do Mundo, e vamos tratar hoje, ele que também foi homenageado pela FIFA, 8 Copas do Mundo no currículo e poucos nomes foram homenageados. Ele ganhou o troféu de nada mais, nada menos das mãos de Ronaldo Fenômeno. Capri, é um prazer receber você aqui. Bom, Esgrilles, boa tarde a você, boa tarde ao Pedro, Pepe, a todo mundo que está com a gente aqui. Uma honra estar aqui na ESPM para a gente poder falar de futebol, de jornalismo, de Copa do Mundo, dessas coisas que nós adoramos, que nós amamos, que eu amo há 35 anos como jornalista esportivo, há 40 anos, eu estou completando esse ano aqui 40 anos de profissão, 35 de jornalismo esportivo. Então, para mim, falar disso é motivo de muita alegria, de muito orgulho e poder principalmente dividir um pouquinho dessa minha experiência com os jovens que estão indo para o nosso caminho, nós que já estamos na estrada, não é, Esgrilles? A gente já tem um pouquinho mais de experiência, poder dividir um pouquinho dessa nossa experiência com esses jovens, para mim, é sempre muito, muito gratificante e recompensador. Devolver um pouquinho daquilo que eu aprendi ao longo desses anos, dessas décadas, para quem está começando agora. E para a galera que está acompanhando aqui, é uma verdadeira aula, né, Pepe? Poxa, é uma verdadeira tá aula. E você que está nos acompanhando pela internet, vai lá, compartilhe o nosso vídeo, é muito importante para o engajamento, dê o seu sinal de joinha e também curta o nosso vídeo. Curte lá. Bom, vamos lá. Copa do Mundo, seleção brasileira, estamos caminhando aí para igualarmos o último jejum, né, de títulos, né, do que veio de 70 a 94 e agora de 2002 até a próxima Copa do Mundo. Qual motivo, na sua opinião, gera essa seca de títulos mundiais da seleção brasileira? É a questão da base? É a questão da falta de identificação dos jogadores que saem muito jovens daqui? Qual é o motivo, na sua opinião, Capri, para essa seca de títulos mundiais? Eu acho que não tem só um motivo, sabe, Esgrilles? Eu venho falando já há bastante tempo, desde que nós perdemos a Copa aqui no Brasil em 2014, e a gente está falando aí de 9 anos, depois daquele jogo contra a Alemanha no Mineirão, no pós-jogo da Rádio Bandeirantes que eu estava apresentando, ali eu já identificava um problema que é muito sério para o Brasil e que ele vem se arrastando de lá para cá também, que é a falta de jogadores de qualidade. Nós temos bons jogadores no Brasil, evidentemente, a gente tem muito bons jogadores, vários bons jogadores, mas craques, aqueles caras que fazem a diferença, os caras que mudam um time de patamar, nós não temos mais. O último foi o Neymar, que nem acabou sendo o melhor do mundo, né? Nem acabou sendo eleito melhor do mundo. Se a gente pegar a nossa última seleção, a de 2002, nós tínhamos Ronaldo, Rivaldo, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, que viriam a ser melhores do mundo. A gente tinha só naquela seleção 4 jogadores melhores do mundo, 4 craques, caras que mudam times e patamar. Além de Cafu, Roberto Carlos, não nem falar dos outros, né? Então hoje nós temos bons jogadores, não temos mais craques que mudam times de patamar, e a gente tem um problema administrativo crônico. Esse é histórico já, não é? A gente tem problema de gestão no futebol brasileiro. Então, enquanto a gente não mudar a gestão, não mudar a cabeça, não profissionalizar verdadeiramente o futebol brasileiro, não só esse faz e conta que a gente enxerga aqui, a gente vai continuar, infelizmente, ladeira abaixo. Hoje nós estamos no mesmo nível de muitas outras seleções. E até 20, 30 anos atrás,
para não ir mais atrás ainda, nós éramos os diferentes, nós éramos o time a ser batido, a seleção a ser batida. E hoje a gente é mais do mesmo. Vamos lá, Pepe, fique à vontade aí com o Ricardo Capriotti. Vamos lá, Capriotti. A gente fez uma eliminatórias muito boa antes da última Copa. Éramos os primeiros colocados no ranking da FIFA. Eu queria te perguntar, você acredita que a gente poderia ter ido mais longe? Onde que a gente errou? E qual foi o principal erro que a gente cometeu durante o caminho da Copa? Foi a convocação? O que você acha aí? Acho que eliminatórias sul-americanas para a Copa, elas enganam muito, porque a gente tem aqui basicamente 2, 3, 4 times, né? Então, é meio que obrigatório você terminar na primeira posição. Se você não termina em primeiro, termina em segundo, com a Argentina em primeiro, né? Mas normalmente a gente termina eliminatórias em primeiro lugar e não significa muita coisa, né? O nosso nível de enfrentamento aqui é muito baixo. Então, dizer, olha, terminamos as eliminatórias, vamos como favoritos. A gente começou a Copa como favorito. Sim. A imprensa mundial apontava a seleção brasileira como favorita a conquistar a Copa do Mundo. Mas não deu, não é? Porque nós temos um time igual a muitos outros. E se você não está num dia legal, se você não está num dia bacana, se o seu principal jogador não está num dia bom, o Neymar se machucou nessa Copa mais uma vez e foi um problema porque ele não conseguiu jogar o melhor futebol, ele não foi o melhor jogador da seleção brasileira nessa Copa do Mundo, né? Acho que o Casemiro foi para mim, o melhor jogador da seleção brasileira. A gente está falando de um volante, não é? De um cara que está ali, não é? A gente poderia estar falando aqui de um atacante, de um meia, e não é o caso. Então, acho que a gente teve problemas com a seleção durante a Copa e o Neymar foi um problema. A gente esperava que o Neymar pudesse resolver nessa Copa para valer, botar a bola debaixo do braço, mais ou menos como fez o Messi com a Argentina, sim. Até mesmo o Mbappé com a França, e resolver para nós. E não aconteceu isso. E se a gente não tem um jogador de qualidade resolvendo, a gente vira mais uma, não é? E pode perder, como a gente perdeu para a Croácia, da maneira como perdemos. Então, eu acho que nós precisamos parar de achar que eliminatória está tudo certo. Aparentemente, nós vamos ter nesse ciclo de Copa do Mundo agora jogos de mais porte com seleções europeias em alguns momentos. E aí a gente vai conseguir ter um parâmetro de que nível nós estamos para poder chegar nos Estados Unidos e, quem sabe, sonhar com alguma coisa. Mas eu, sinceramente, não me empolgo com a próxima Copa. Dizer, vamos chegar lá como favoritos. Não, nós vamos chegar como mais um dos favoritos para a próxima Copa, como sempre a gente chegou nas últimas. Pés no chão, né? Pés no chão. E tentar quebrar essa barreira das quartas de final, né? Das últimas edições que o Brasil não tem passado e, quando passou, tomou o 7-1 em 2014. Eu acho que é um assunto muito impactante atual, que é com relação a técnico da seleção brasileira. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, esticou um pouco mais a corda do prazo para ver se consegue contratar o Carlo Ancelotti, que é o técnico do Real Madrid, esperando aí o término da participação do time merengue. O problema é treinador mesmo. Você citou a falta de craques, problema de gestão, mas treinador. Será que perdemos a mão dos técnicos nacionais, que agora tem que vir um técnico estrangeiro mesmo? Queria ouvir um pouco da sua opinião com relação a técnicos nacionais ou estrangeiros para comandar a seleção. Bom, treinador é outro problema no futebol brasileiro. Tá? Você pega agora, se a gente for fazer uma pesquisa agora com a população, quem as pessoas querem ver no comando da seleção brasileira, você não vai ter uma unanimidade. A gente vai apontar um estrangeiro, Abel Ferreira, Fernando Diniz. Se você voltar um pouquinho no tempo, eu vou voltar aí do tempo que eu me conheço como torcedor de futebol, jornalista esportivo trabalhando. Antigamente, quando o cargo da seleção, de técnico da seleção brasileira estava vago, você tinha aqui no Brasil 3, 4 nomes que você podia apontar, esse pode ser, aquele pode ser, fulano pode ser. Nem se cogitava a possibilidade de ter um treinador estrangeiro, né? Você tinha ali pelo menos 3, 4 nomes de gente de qualidade lutando por um lugar. Nós tivemos treinadores de muita qualidade na história do futebol brasileiro, como, por exemplo, Rubens Minelli, Enio Andrade, treinadores que não tiveram a chance de dirigir a seleção brasileira porque tinha gente também de qualidade ocupando o espaço. Esses caras, se estivessem hoje, estariam com o pé nas costas na seleção brasileira. Então a gente tem também um problema nesse sentido. A falta de renovação dos treinadores no Brasil é um problema. A gente precisa renovar, precisa trazer gente com mentalidade nova, sendo formada aí por escolas de fora, para poder mudar um pouco essa relação aqui com o futebol brasileiro. Agora, nesse momento, se a gente não conseguir trazer um estrangeiro,
vai acabar sobrando ou para o Fernando Diniz ou para o Abel Ferreira, que são hoje os dois caras que estão expoentes nos seus trabalhos nos clubes. Eu ainda ficaria com o Abel Ferreira, acho que é um cara que tem, aparentemente está mais pronto, mas o Fernando Diniz, com esse bom trabalho que ele está fazendo no Fluminense, acaba também surgindo. Mas veja, é muito pouco. A gente está falando aqui no Brasil de um estrangeiro, um português, e de um cara que está fazendo sucesso agora aí há 6 meses no Fluminense. É muito pouco. É pouco mesmo. Estamos com essa aula de jornalismo de seleção brasileira com Ricardo Capriotti, ele que está no hall dos notáveis da CESP, né? Já ganhou 10, né? Mas tem que voltar esse negócio. O presidente tá ali, fala assim: eu posso, quero ganhar mais. Um abraço ao Nelsinho, grande gestão do Nelsinho Nunes, trabalho espetacular. E eu sei o quão difícil é você gerir uma entidade, porque eu fui lá o presidente da CESP, não é? Com muito orgulho, e eu sei das dificuldades que alguns de nós ali abrimos mão das nossas coisas. Eu sei que o Nelsinho abre mão de horas com família, de trabalho, para poder dedicar o tempo dele e gerir a CESP com todo o carinho, com todo o empenho que eu tenho visto que ele tem feito, dedicado aí para a CESP. E é um convite que eu faço também para os jovens, para que conheçam a CESP, conheçam a associação, não é? É uma entidade com a gente está indo para quase 100 anos de história também, que reúne os jornalistas esportivos do estado de São Paulo. Então é muito importante, não é? Estar alinhado à história do jornalismo esportivo, que ajudou a fazer a história do futebol brasileiro. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, presidente da CESP, o Nelson Nunes, Ana Marina Maioli, assessora de imprensa, muito tempo já na CESP, a Patrícia Rangel, Patiu, de tanto tempo, ei, Patiu, hein, que ajuda aqui a manter essa escola de jornalismo da ESPM, uma das grandes professoras aqui, que comanda o Podjor Futebol Clube, o Afonso, aqui na nossa santa. Sem esse cara aqui ninguém fala. Tem que citar. Carrega sempre bem. Isso. E o nosso momento agora, Serginho Groisman, né? Pra distribuir as perguntas pra galera, né? Fica à vontade aí, Pepe. Então, vamos passar nossa pergunta pra plateia ali. Temos pergunta, por favor. Oi, eu sou a Heloísa, sou do 3º semestre de jornalismo. E eu queria perguntar pra você se você acha que os jogadores... A gente tem vários jogadores muito bons que estão começando a crescer agora. Vinícius Júnior, agora um pouquinho crescendo mais agora. Endrick, Vitor Roque. Agora o Endrick foi vendido. O Vitor Roque ainda não, ainda tá no Atlético Paranaense. Você acha que ser vendido muito cedo, eles perdem a identificação com o futebol brasileiro para uma próxima Copa? Ou você acha que é bom, assim, eles já serem vendidos cedo? Porque o Endrick tem agora 16, 17, vai fazer 17 anos. Ano que vem ele já vai pro Real Madrid. Tem uma pressão absurda, que foi vendido por mais de 400 milhões de reais. Você acha que eles acabam perdendo um pouco essa identificação com o futebol brasileiro? Ou não, é só agregar pro futebol deles? Oi, Luiz, muito legal essa pergunta. Sabe por quê? Eu acho que não. Eles não perdem, não. A essência tá no jogador. Tá no cara ali que vai resolver. Eu acho que eles ganham numa questão tática que a gente não tem aqui no Brasil, que é muito mais avançado lá na Europa, mas ganham principalmente, isso é muito importante, eu acho fundamental, no profissionalismo, nessa relação de responsabilidade que esses caras passam a ter quando eles são vendidos para gigantes como o Real Madrid, como Barcelona, como alguns gigantes da Inglaterra, da Premier League, enfim. Eu acho isso bem legal, eu acho bem bacana. O que a gente não pode é perder aqui no Brasil. Muitos jogadores estão saindo jovens daqui, às vezes a gente acaba passando um ou outro despercebido, a gente acaba perdendo um ou outro talento que acaba se naturalizando por uma outra seleção. Então isso não é legal. Mas do ponto de vista profissional, eu acho que é muito bom que esses jovens saiam daqui e vão aprender do ponto de vista tático e do ponto de vista profissional como se tornarem jogadores de primeiro mundo. Aqui a gente tem o talento, mas muitas vezes a gente peca um pouquinho na formação, na base, e indo para fora esses caras têm a chance de recuperar isso. Ok, vamos lá, Capriotti. Ultimamente eu tenho percebido, não sei se você tem percebido a mesma coisa, que as nossas crianças estão se desinteressando pela seleção brasileira. Ultimamente está em shopping, em rua, e vejo crianças com a camisa da seleção argentina, crianças com a camisa da seleção francesa. Isso me entristece muito. E eu queria saber sobre você qual o impacto dessa seca da nossa seleção para as gerações mais novas,
se você acha que as crianças estão se desinteressando em torcer para a nossa seleção. Isso também me entristece muito, sabe, Pedro? Porque eu sou de uma época que a gente parava para ver seleção brasileira. Quando ia ter convocação da seleção brasileira, o Brasil parava para convocação. Então, você imagina depois para o jogo, para o amistoso, Copa do Mundo, então nem se fala, né? Eu sou dessa época em que a seleção tinha o máximo respeito de todas as torcidas. E aí a culpa, infelizmente, é dos dirigentes. Infelizmente, os dirigentes não souberam, nas últimas décadas, valorizar o produto que eles têm. Não souberam valorizar, colocaram a seleção brasileira em situações vexatórias, né? Os dirigentes se colocaram em situação vexatória, foram presos. E colocaram a seleção num nível em que o torcedor hoje prefere não assistir futebol, a seleção brasileira, e assistir outra coisa. O que é triste. Triste, porque a gente tem um exemplo aqui do lado da Argentina que ama futebol. O Uruguai ama futebol. Qualquer país do mundo ama a sua seleção. E a gente perdeu essa relação. E isso é muito triste. E eu tenho a impressão que a recuperação disso passa pela CBF. Passa pelos dirigentes que vão ter que fazer um trabalho de recuperação de imagem, um trabalho de recuperação dessa relação da seleção com o torcedor, trazer a seleção mais próxima. A gente passou muitos anos jogando a seleção fora do Brasil. Sim. A gente ia fazer amistoso na Tailândia, na Indonésia, umas coisas absurdas para atender compromissos comerciais. E muitas vezes a gente dava vexame nesses amistosos e essa relação foi se desgastando. Então isso tem que ser recuperado. Isso só vai ser recuperado com um trabalho de marketing, um trabalho de recuperação de imagem, com especialistas, mas principalmente, claro, também com a seleção jogando bola, né? Com os caras mostrando ali que dá para torcer para o time, que é possível torcer e empurrar a seleção. Mas eu lamento, sabe? Isso é uma tristeza. A seleção brasileira é um patrimônio nacional, que a gente não pode desprezar e não pode desgostar. A gente precisa abraçar esse patrimônio que é do povo brasileiro, não é da CBF e não é dos jogadores, é de todos nós. Eu quero fazer uma pergunta um pouco mais macro, até aproveitando como torcedor, como jornalista e como chefe de equipe. Redes sociais. Nessa Copa do Mundo, alguns jogadores batendo boca com torcedores, pelo fraco desempenho de alguns jogadores, de alguns atletas ou até mesmo da seleção brasileira. A rede social hoje no futebol, ela é mais danosa ou ela é mais benéfica nesse discurso de ódio contra jogadores, contra clubes, contra membros da imprensa também? Queria que você abordasse um pouco mais da rede social. No mundo do futebol, ela traz mais danos ou traz mais benefícios? Esgrilis, a gente não pode simplesmente ignorar a rede social, né? A gente não pode chegar para um grupo e falar, escuta, esqueçam rede social, esqueçam internet, esqueçam smartphone. Não existe isso, né? Nós estamos inseridos nesse contexto nos últimos anos e vai ser daqui para mais, né? Essa relação vai ser cada vez maior. Então não dá para a gente enfiar isso para debaixo do tapete. O que é preciso é conviver com isso com responsabilidade, com inteligência, com seriedade. Então, o que eu vejo é que talvez falte aí para alguns uma assessoria, alguém para cuidar disso com mais responsabilidade, com mais profissionalismo e tratar dessa relação de uma maneira mais profissional. Porque não dá simplesmente para você ignorar, né, fazer de conta que não existe, e também não dá para você maltratar. Então, eu vejo que alguns precisam ter uma relação mais saudável, talvez com uma ajuda, com uma assessoria, mas agindo com responsabilidade para fazer com que essa ferramenta se torne algo positiva e favorável e não negativa e que jogue contra. Bom, vamos lá. Você falou sobre gestão, né, Capriotti? Gestão da CBF. Eu queria saber de você qual que você acha que é o principal problema da nossa seleção nos últimos 20 anos. É a gestão? É a safra de jogadores que você comentou também? Ou são os treinadores? O que você acha? Ou a junção desses três fatores? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que a CBF se preocupa muito pouco com o futebol de base do Brasil. Assim, ela delega para os clubes e pega só quando está pronto. E, infelizmente, os clubes, desde a implantação da Lei Pelé, não estão mais cuidando da base do futebol brasileiro. Hoje, isso está nas mãos dos empresários. E a CBF não se atentou para isso nesses anos todos.
A CBF não se preocupou em dar sustentação para os clubes trabalharem a base. A própria CBF, eventualmente, ter programas de detecção de talentos e trabalhar com esses talentos aqui no Brasil, tirar das mãos dos empresários e ficar talvez na mão dela ou de algum clube, enfim. O que eu vejo é que nós estamos perdendo qualidade na formação de jogadores. E isso é preocupante, porque se a gente tinha todo ano um fenômeno surgindo no futebol brasileiro antigamente, hoje nós não temos mais. Repito aqui, a gente tem bons jogadores surgindo. Acho que o Vinícius Júnior tem condições de vir a ser melhor do mundo um dia, talvez. Rodrigo, quem sabe. Mas você não tem na base hoje um cara que você olha e diga, mesmo o Endrick, né, que é um menino de 16 anos, mas ainda muito jovem, um cara que você olha e diga, esse daqui vai ser melhor do mundo. Como foi com o Neymar, quando foi com o Ronaldo, quando surgiu o Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho. Esses caras que você já identificava na base como fenômenos, como caras fora da curva. Então, isso é um defeito do futebol brasileiro, é uma falha do futebol brasileiro que nós estamos nos acostumando. A gente está vendo que a cada ano, a cada década, o nível, a qualidade vai caindo e nós não estamos nos preocupando em recuperar isso. Então, eu vejo que a CBF vai ter que agir nisso. Mas não vejo ninguém aí desses dirigentes que estão lá e dos que passaram, gente com qualidade para isso. Você teria que ter na CBF um cara com uma formação mais ampla, não? Um cara do futebol, mas com uma cabeça mais amplificada, que pudesse enxergar essas questões todas, né? Questão de trabalho de imagem da seleção, de formação de talentos. Infelizmente, a gente tem muito dinheiro que a CBF recebe, mas um dinheiro muito mal empregado. E agora eu vou abordar um tema, porque é ano de Copa do Mundo de futebol feminino, né? E eu vejo e é muito legal a expansão na mídia do futebol feminino. Mas ainda eu vejo que ainda pode ser melhor explorado o futebol feminino. Como é que você enxerga hoje o futebol feminino, seleção brasileira para esse ano de Copa do Mundo? Porque estamos indo para o final da era Marta, né? No final da era Marta, Cristiane, Formiga já se despediu da seleção brasileira. Como é que você enxerga dentro do campo e a repercussão na mídia do futebol feminino hoje, Capri? Então, o futebol feminino está fazendo um caminho oposto do masculino. Está tendo um crescimento diferente do masculino, porque você tem um público aí que está sendo atingido e muita gente a ser explorada, muita gente a ser alcançada, tanto para praticar como para acompanhar também. Aquela história de que futebol feminino é chato, ficou para trás, não é? A gente tem visto grandes jogos, muitas emoções. O futebol feminino, diferentemente do que acontece com o masculino, você tem normalmente grandes jogos. É difícil você ver um jogo ruim no futebol feminino. Time retrancado, time que não joga. Não, normalmente o futebol feminino é caracterizado exatamente por isso, por uma ofensividade. As meninas estão sempre procurando fazer gols, não é? Talvez falte um pouquinho de técnica, habilidade dos homens, mas é natural, porque é uma condição física diferente, não é? E aí a gente explica isso pela condição física, mas não pela falta de qualidade. E aí isso implica na velocidade do jogo, nessa coisa toda. Mas hoje o futebol feminino no Brasil, ele é mais valorizado do ponto de vista da audiência. Se você perguntar para muito torcedor, os torcedores vão falar, eu gosto mais de ver a seleção feminina do que a seleção masculina. Mas, do ponto de vista técnico, com o fim da era Marta, que está acabando, né, a gente também não conseguiu repor ninguém aí do mesmo nível. E é difícil achar alguém do nível da Marta, né? Mas a gente vai ter que continuar fazendo esse trabalho com o futebol feminino, porque não tem como, não tem volta. Esse é um fenômeno mundial. Né? E aqui a gente vai ter que abraçar isso também. Já estamos abraçando, acho que a CBF tem os seus campeonatos, precisa ter, isso é uma imposição da FIFA, e precisa valorizar, precisa fazer com que os clubes se fortaleçam. O que a gente tem aqui no Brasil ainda é um desnível muito grande. Alguns times muito fortes e outros times muito fracos. Então o que a gente precisa é dar uma nivelada nisso para a gente ter campeonatos internos aqui mais fortes e atrair, né? Atrair que novos praticantes cheguem ao futebol feminino. Vamos lá, Pepe. Bora lá. Capriotti, eu acredito que a nossa seleção ela foi um pouco dependente do Neymar nas últimas Copas. E eu não sei se os nossos garotos, Rodrigo, Vinícius Júnior, Antony, eles estão preparados para, digamos assim, para essa passagem de bastão. Você acredita que o Brasil ele foi dependente do Neymar nas últimas Copas? E como que você enxerga
esses novos garotos, essas novas promessas que estão surgindo aí, que tem tudo para, quem sabe, fazer um futebol da seleção um pouco mais coletivo, ao invés de focar em um só jogador, que é o que eu vejo nas últimas Copas. Sim, nós somos dependentes do Neymar, né? Muito também por conta da ineficiência dos treinadores que passaram aí e depositaram no Neymar essa esperança toda. Natural, porque era o nosso melhor jogador, o cara que tinha mais qualidade técnica, mas essa Neymar dependência, né, o termo que foi usado aí nas últimas Copas para isso, fez mal para a gente. Né? Fez mal porque você acaba muitas vezes colocando outros jogadores escanteados, você acaba não dando protagonismo para outros jogadores que poderiam ter um protagonismo maior também, porque acaba ficando tudo direcionado só para o Neymar. E eu tenho a impressão que isso não foi bom, não foi positivo para a seleção brasileira. E agora, com essa nova geração, foi muito importante ter esses meninos agora no Catar, né? Vinícius Júnior, o Rodrigo, o Antony, esses caras já vêm agora com uma bagagem de Copa do Mundo para o próximo ciclo. E esses rapazes, eles são diferentes do Neymar, né? São caras que têm um senso, você percebe que eles têm um senso de profissionalismo bem diferente. Então, eu tenho a impressão que se a gente conseguir um treinador que faça uma boa reunião desses jogadores, que consiga aglutinar esses meninos, esses talentos, e passe esse senso de coletividade para o time, mesmo você não tendo um craque, porque eu acho que o Neymar pode até jogar a Copa de 2026, mas o Neymar já está distante de ser o que ele foi no auge, né? Eu tenho a impressão que a gente pode chegar como mais uma vez, uma das favoritas para conquistar a Copa do Mundo. A gente pode fazer uma boa seleção. A gente está criando aí uma geração interessante, sem craques, mas com vários jogadores muito bons. É o Podjor FC, é uma parceria da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo com o curso de jornalismo da ESPM São Paulo, e aqui com alunos que... Tá misturado, né, Patio? Tá misturado aqui, primeiro, segundo, terceiro semestre, e temos perguntas na plateia. Seja bem-vinda. Eu sou a Paola, sou do terceiro semestre. Falando um pouquinho sobre o Catar, né, que você estava comentando, foi o país sede da última Copa e, infelizmente, envolveu várias problemáticas, né? A construção dos estádios, houve denúncia de trabalho escravo, ou até mesmo as mulheres do Irã que foram protestar pelos seus direitos e foram silenciadas, né, durante os jogos, ou até eles não concordarem com relações homoafetivas, então muitas pessoas não puderam ir até lá ver os jogos por medo. Eu queria saber se, para você, os organizadores do evento fazerem a Copa do Mundo em um país como esse, de certa forma, é uma maneira de concordar com todas essas problemáticas e não de se opor a tudo isso, que acho que é de concordância aqui da maioria, não cabe mais na nossa sociedade. Bom, Paola, isso aí foi muito debatido, né, nos anos que antecederam a Copa. Quando o Catar foi escolhido, a gente já começou a debater essa coisa de um país que respeita tão pouco os direitos individuais, que não respeita o ser humano e as suas escolhas. Isso foi muito debatido e foi realmente muito ruim. Foi muito ruim. Mostrou que o poder do dinheiro está acima de outros interesses muito mais nobres. Mas, enfim, infelizmente, a Copa aconteceu no Catar. Eu digo infelizmente nesse ponto, do ponto de vista das relações humanas. E foi tudo muito triste, aquelas mortes nas construções dos estádios, tudo muito ruim. Agora, eu posso te dizer que a Copa ela foi muito bacana do ponto de vista do espetáculo. Esquecendo essa coisa toda, a Copa aconteceu e foi legal. Foi bacana porque as outras Copas que eu estive, no modelo tradicional, você tinha sempre aquela coisa das sedes, né? Então era tudo muito espalhado, né? Como a gente teve aqui no Brasil, né? As sedes. Então, aqui em São Paulo, às vezes em algumas torcidas, a gente tinha aquela coisa. No Catar foi o modelo de Olimpíada, né? Todo mundo reunido ali em Doha. Então foi uma coisa positiva, que não vai acontecer na próxima agora também nos Estados Unidos, no Canadá e no México, né? Vai ser completamente distorcido de novo. Então eu acho que é lamentável que a FIFA tenha se rendido ao dinheiro do Catar, né? Tenha se rendido literalmente ao dinheiro, porque o dinheiro levou a Copa do Mundo para o Catar, mas
No final das contas, acabou saindo a Copa, uma Copa que deu certo, assim, do ponto de vista do negócio, do turismo, e até mesmo do ponto de vista técnico dentro de campo, foi uma Copa que deu certo. O Catar construiu estádios espetaculares, não tem nada de luxo, apesar de ser um país luxuoso, mas os estádios são todos muito práticos, confortáveis, mas sem luxo. E a Copa acabou saindo, acomodou todo mundo lá, os milhões de espectadores que estiveram lá, e deu tudo certo. Bom, Capriotti, a Paula fez uma pergunta muito interessante e eu queria saber de você, a próxima Copa a FIFA já confirmou que vai ter um novo formato de 48 seleções e eu queria saber de você se você acha que isso é mais uma jogada de marketing da própria FIFA ou se você vê que a FIFA está tentando incluir mais países, mais seleções para a Copa do Mundo. Essa é uma jogada política da FIFA, né? É uma jogada para você se manter no poder. Todo presidente, veja que a FIFA tem algumas dinastias, né? Os presidentes eles vão se perpetuando, ficam ali por vários anos. Então, você pega aí ao longo da história, as Copas vêm de 24 seleções, 16 seleções, depois 24, depois 32, e a gente está indo para 48 agora. Essa é a forma que os dirigentes se encontram de se perpetuando no poder, de se garantindo a longevidade no poder. Eu acho muito ruim isso, de verdade, acho muito ruim. Acho que 32 seleções é um número ideal ali, acho que você tem... Com 32 você já tem algumas seleções que muitas vezes deixam a desejar ali do ponto de vista técnico. Com 48, tecnicamente falando, vai ser pior, vai ser ruim. A gente vai ter Copa do Mundo quando chegar mesmo ali a fase de oitavas de final. Ali a gente vai ter Copa para valer, não é? Mas, enfim, é o poder político e é o poder financeiro. Não é claro que a FIFA vai arrecadar mais ainda com isso, vai ter mais arrecadação. E é uma maneira do presidente do Gianni Infantino também politicamente se garantir para mais uma reeleição. Fazer uma moral, né? Ali com a rapaziada. Para ganhar voto, e ele conseguiu, né? É a reeleição em chapa única, né? Na FIFA. Bom, cada Copa do Mundo, né, Capri, traz uma inovação tecnológica, seja na TV ou no rádio, e especificamente do rádio, né, que é esse meio tão apaixonante, agora das lives. A gente tem que ali passar até uma maquiagem, uma coisa diferente para aparecer na tela, né? Para não ficar menos feio, né? Como é que foi nessa Copa do Mundo a preparação da Rádio Bandeirantes para esse novo conceito de transmissão? Não só no dial, não só no FM, no AM, mas sim também virtual. Como é que foi a preparação da Rádio Bandeirantes para essa Copa com essa nova definição de transmissão esportiva? Sim. A gente tinha feito um pouquinho, bem pouco mesmo, na Rússia em 2018, né? Era ainda algo embrionário, mas a gente já começou a usar um pouquinho de imagem na Rússia e mais no centro de imprensa. A gente tinha algumas transmissões com imagem do centro de imprensa. E agora no Catar a gente abriu tudo mesmo, né? Não só o centro de imprensa, mas os nossos repórteres nas ruas, nos estádios também transmitiam com vídeo, áudio e vídeo. E é um trabalho a mais, né, Sgrillis? É mais uma demanda para a gente. Quando era só áudio era bem mais fácil, porque né, você conecta ali e entra e não tem problema. Com imagem, você tem uma demanda como se fosse de uma televisão mesmo, né? Você tem ali que ter um cuidado com iluminação, você tem que ter um cuidado com a locação. No Catar a gente tinha uma questão que em muitos lugares a gente não podia mostrar imagem, né? A gente tinha limitações impostas pelo governo do Catar, né? Então prédios públicos a gente tinha muito problema em mostrar. A gente tinha limitações também na questão dos direitos, porque o rádio direito é áudio, né? Você não tem direito de imagem para rádio. Comprar, né? 2 direitos, né? Em tese sim, mas na rua não, né? A rua é pública, mas no estádio sim. Então a gente tinha muita limitação de transmissão com imagem nos estádios, muita coisa a gente não podia fazer de estádio, a gente tinha que fazer da porta para fora. Então, é um desafio, né? Você organizar, você planejar isso, você tomar cuidado depois com imposições, com multas, né? E poder oferecer para o ouvinte e telespectador um produto de qualidade. Não adianta só você fazer de qualquer jeito, você tem que fazer com qualidade. Então a demanda foi grande, a gente passou bastante tempo junto com o time de engenharia lá do grupo, né, pensando nisso tudo, organizando isso tudo, questões legais, questões técnicas, questões burocráticas,
treinando o time, treinando a equipe. É uma Copa do Mundo paralela que a gente passou lá para poder levar essa transmissão da Copa do Catar para todo mundo. Capriotti, no começo do programa, o Rafael comentou que você foi homenageado pela FIFA lá no Catar. Recebeu o prêmio do Ronaldo Fenômeno, tá de brincadeira, né? E eu queria te perguntar, qual que foi a sensação dessa homenagem que você recebeu? Como é ter seu trabalho reconhecido da maneira que foi, recebendo o prêmio do Ronaldo Fenômeno? Na verdade, eu não recebi do Ronaldo, né? Porque olha só como é que é a coisa. A gente fica numa loucura tão grande numa Copa do Mundo. A rotina de trabalho ela é tão ensandecida que quando o pessoal da FIFA passou lá perguntando sobre o número de Copas, né? E a gente vai homenagear aí quem tem a partir de 8 Copas do Mundo, então eu estava lá, não é? Eu falei, sim, não é? Bom, então vai ter um evento aí dia X, nem lembro que dia que era, dia tal hora. Tá bom, né? Tudo certo. Eu estava lá mergulhado no trabalho, nem prestei muita atenção. E não prestei mesmo, né? Tanto que no dia eu tinha entradas para fazer no ar, eu estava no ar, e eu me lembrei assim já no final da cerimônia. Falei, tá rolando aquele negócio lá da FIFA. Confesso que eu não dei muita atenção para a coisa. E eu saí do estúdio, era no mesmo no centro de imprensa, né? Era tudo, mas era distante, era uns 10 minutos de caminhada. E eu fiz a minha última entrada e fui correndo lá para o teatro onde estava acontecendo a cerimônia. A hora que eu cheguei, estava terminando a cerimônia. Estava acabando. Eu entrei no teatro, o Ronaldo estava saindo, eu cruzei com ele. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, cheguei agora, eu nem sabia que o Ronaldo estaria lá. Na mão, só com o seu prêmio aqui na mão. Eu nem sabia que o Ronaldo estaria lá. Porque se eu soubesse que o Ronaldo estaria lá, claro que eu teria ido até para entrevistá-lo. Né? Eu nem sabia, eu não sabia. Eu não dei a importância devida para o evento. Né? A verdade é essa. Bom, mas aí eu cheguei, me apresentei, meu troféu estava lá, meu diploma, enfim, já estava lá separados, me entregaram. E, para mim, imagina, para alguém que começou 35 anos atrás, lá em Sorocaba, né, cobrindo o São Bento de Sorocaba, e depois, 35 anos depois, receber esse tipo de homenagem, de honraria, para mim, é um motivo de muito orgulho. Né? Eu olho para trás assim e sinto orgulho daquilo que eu construí. Claro, né, com muito trabalho, com muito esforço, e foi sensacional. Depois caiu a minha ficha, né? Falei, poxa, eu tinha que estar aqui, né? Eu tinha que ter vindo para cá na hora que começou a cerimônia, tudo, né? Foi um negócio muito bacana. Tinha jornalista lá que já tinha feito a cobertura. Tinha um jornalista argentino que foi homenageado com o troféu e com o diploma, e também por ter participado da Copa de 1950. Caramba! Ele era um menininho na Copa de 50. E ele estava lá sendo homenageado pela FIFA, o mais 90 e tantos anos de idade. O mais antigo jornalista lá sendo homenageado naquela cerimônia. Foi muito legal, foi um motivo assim, de muita honra. Estava lá o Galvão Bueno, estava o Éder Luiz, vários jornalistas lá. O Nelsinho sabe lá, o Nelsinho tem a relação de todos os jornalistas brasileiros que foram homenageados nessa cerimônia. E para mim foi muito um motivo de muita honra estar lá. Só elite, né? Só elite. Só a galera que conhece muito Copa do Mundo. E você que está aí do outro lado pode conhecer o jornalista Ricardo Capriotti, mas alguns conhecem o corredor de rua Ricardo Capriotti. É que eu tô meio vagabundão depois da pandemia, parei de correr, engordei, mas a gente tava numa pegada boa antes. Várias corridas encontrando com o Capriotti. Capri, da onde veio? Sempre você gostou de correr? Da onde veio? Porque depois que eu fiz a bariátrica, veio a minha vontade de fazer corridas de rua, já que cheguei no máximo a meia maratona, mas você é maratonista. Da onde vem essa paixão pela corrida? Mas, Grides, eu sempre pratiquei esporte desde a infância, né? Eu era criança, eu praticava esporte, eu jogava beisebol lá na minha cidade, em Osasco. Beisebol? Beisebol. Comecei a jogar beisebol com 8 anos de idade, lá em Osasco. Depois eu fui jogar vôlei, fui jogar basquete, aí já na adolescência, na juventude, né? Joguei por Osasco basquete, joguei vôlei por Osasco. Então eu sempre pratiquei muito esporte, sempre gostei muito. E acho que esse é um recado que eu sempre passo para os jovens, né? É importante, é fundamental o esporte na vida das pessoas. Se não for para competição, mas para a saúde mesmo, para colocar o corpo em movimento.
Então, eu sempre tive essa relação com o esporte. Fui para o jornalismo esportivo também, porque sempre gostei muito de esporte, de ler sobre esporte. Eu, quando era criança, eu lembro que em frente à casa dos meus pais tinha uma borracharia, a borracharia do seu Nelino. E o seu Nelino, ele comprava o jornal todos os dias. E eu ia ler o jornal lá na borracharia do seu Nelino todo dia. E o primeiro caderno que eu li era de esportes, né? Então eu sempre gostei muito de esportes, de praticar, de ler, de conhecer. E aí quando você entra na faculdade, depois do mercado de trabalho, não dá tempo, não é? Mas essa rotina acaba se perdendo. Eu entrei na faculdade, precisei começar a trabalhar também, eu jogava vôlei naquela época por Osasco, tive que parar com o vôlei, tive para estudar e trabalhar. E aí depois, quando eu já estava formado, já estava casado, enfim, já estava com a vida encaminhada, eu mudei a função na Rádio Bandeirantes. Eu era repórter, você sabe disso, né? Eu deixei a reportagem, a Patiu sabe também, né? Trabalhamos lá na Rádio Gazeta, né, Patiu? Eu deixei a reportagem, passei para a ancoragem dos programas. E aí me sobrou um tempinho, porque a rotina de repórter, você sabe bem, é maluca, né? Sim. Ainda mais naquela época, ali dos anos 80, 90, era muita viagem, né? Hoje o repórter viaja menos, infelizmente. Mas naquela época viajava muito, né? Tava toda hora viajando. E não tinha uma rotina, então não conseguia fazer nada. Quando eu parei, fiz essa migração da reportagem para a ancoragem, me sobrou um tempo, eu consegui organizar melhor o tempo. Consegui fazer uma rotina do meu dia de trabalho. Aí eu comecei a caminhar. E aí da caminhada para os primeiros trotes ali foi um passo rapidinho, assim, né? Na hora que eu vi, eu já estava trotando ali no parque, aí do trote eu já, contínuo, já meia hora de trote. A hora que eu vi, eu estava correndo 1 hora na rua. E aí eu não parei mais, isso foi em 1999, então já tem aí 24, quase 25 anos, sei lá, que eu tô correndo pelo mundo aí. E quando pega o gostinho, vai na corrida, é difícil. Antes eu viajava o mundo trabalhando, agora eu viajo o mundo para correr. Preciso voltar urgentemente. Capriotti, antes do Pepe fazer o bate-bola, o jogo rápido aqui, teve aniversário da Rádio Bandeirantes recentemente, né? Queria que você falasse daquele cara que sonhou em fazer jornalismo esportivo e hoje está à frente de um dos grandes canhões de audiência que é a Rádio Bandeirantes. Você consegue hoje fazer aquela leitura do começo da sua... Você passou por várias emissoras, mas a sua entrada na Rádio Bandeirantes e o legado que você deixa aí para essas novas gerações à frente de uma das grandes emissoras do país? Você sabe, Sgrilles, que a Bandeirantes era a rádio que eu ouvia com os meus pais. Meu hábito de trabalhar em rádio, de amar rádio, vem de criança, né? Meus pais ouviam muito rádio em casa, meu pai, minha mãe. Meu pai ouvia as transmissões esportivas, os jornais. Minha mãe ouvia os programas dos comunicadores populares. Então eu tinha rádio em casa, espalhado pela casa toda. Acordava com o rádio, ia dormir com o rádio. Então daí vem a minha paixão por trabalhar em rádio. E eu sempre ouvi muito a Rádio Bandeirantes, a Rádio Tupi e a Rádio Jovem Pan. Eram as 3 rádios que tinham lá em casa, não é? Essas 3 tocavam toda hora lá, a todo instante. Aí quando eu saí da Rádio Gazeta, estava lá, né, na Rádio Gazeta em 1993 e fui para a Rádio Bandeirantes. A Rádio Gazeta eu ouvia também a Disparada no Esporte, que era um clássico, né? Meu pai ouvia a Disparada todo dia às 11 horas da manhã. E quando eu fui para a Gazeta eu vim de Sorocaba para São Paulo, né? De Sorocaba para a Rádio Gazeta com o Paulo Soares e com o Odinei Edson. Para mim já foi um negócio espetacular. Eu estava em êxtase. E aí quando eu fui para a Rádio Bandeirantes, então aí o negócio foi mais forte, porque ali tinham os caras que eu cresci ouvindo mesmo, né? Então, Fiore Gilhote, Dalmo Pessoa, né? Os caras que eu ouvia quando eu era criança. E aí eu estava trabalhando com esses caras. E isso é muito forte, não é? Isso é muito forte. Eu sei que a geração de vocês, né, essa geração mais jovem, tem um pouquinho mais de dificuldade de ouvir rádio. Mas uma hora vocês vão ter na vida de vocês esse envolvimento também. Vocês vão ouvir rádio, não é? Porque o rádio faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia ali. Vocês vão estar no automóvel, vão estar no transporte público um dia, e vocês vão ter essa necessidade de ouvir rádio. E ali, quando eu entrei na Bandeirantes, aquilo para mim foi mesmo um choque dos mais positivos da minha vida, né? Poder trabalhar ao lado dos ídolos que eu sempre ouvi. E aí, depois você começa a ir para os estádios aqui em São Paulo, aí você vai acompanhando os caras que você lia no jornal, né, Nelsinho? Os caras do jornal que você lia todo dia, tá lá no estádio também. Aí a atmosfera, isso é encantador, né? Essa atmosfera que te pica e você não consegue nunca mais largar e abandonar.
E eu confesso que eu nunca direcionei a minha carreira para ser um gestor. Eu nunca direcionei, eu quero ser gestor, uma hora eu não quero mais trabalhar no microfone, eu quero ser gestor. Não, eu nunca fiz isso. Nunca direcionei para isso. Mas um dia, o nosso querido José Carlos Carbone, né, Nelsinho, que era então diretor de esportes da Rádio Bandeirantes, um dia o Patrick deixando a posição dele lá na Rádio Bandeirantes, ele era o chefe lá de esportes, e estava indo para os Estados Unidos. O Carbone me chamou e falou: eu preciso que você me ajude aqui na coordenação aí da equipe. Eu falei: mas Carbone, eu não o máximo que eu fiz, né, assim, era ter sido presidente da CESP. Eu não sabia nada de gestão, mas aprendi muito na CESP. Eu digo sempre isso, aprendi muito. E eu tenho a impressão que você está aprendendo também, né, Nelsinho? Porque é um baita curso de administração ser presidente da CESP. É um baita curso de gestão. Você aprende tudo ali. Você aprende finanças, você aprende marketing, você aprende recursos humanos, você aprende tudo. É uma aula mesmo. Eu tinha ficado 3 anos ali como presidente da CESP e o Carbone estava me pedindo, ele estava precisando de alguém. Ele falou: preciso de um perfil como o seu aqui, dá para me ajudar aqui. Eu aceitei. E, bom, estou lá já nessa função há 10 anos, né, fazendo isso. E eu confesso que, assim, eu gostei, estou gostando, né? É uma coisa que eu não sabia que eu podia fazer e acho que eu estou fazendo. E eu coloquei isso lá para o grupo, né? Coloquei lá para o pessoal do grupo que a minha missão lá agora é poder dar oportunidade aos jovens. Eu quero que a Rádio Bandeirantes seja um caminho para que os jovens possam ser a porta de entrada para um crescimento profissional. Então, eu fico muito feliz quando eu recebo lá um jovem. A gente tem recebido poucos agora, né, estagiários, mas quando a gente faz a seleção de um jovem com talento, com qualidade e que cresce na carreira, como a gente formou vários ultimamente, lá nos últimos anos, lá na Rádio Bandeirantes, que hoje estão voando por aí, não é? Então, essa é a minha missão lá. Eu me coloquei isso como desafio de fazer com que eu possa ser o caminho para que os jovens tenham a Rádio Bandeirantes como uma porta de entrada e construam uma carreira no jornalismo esportivo, como eu fiz lá atrás, né? Eu não tive essa ajuda na oportunidade, na época que eu comecei a minha carreira. Eu tive que ir para o interior de São Paulo, eu não conhecia ninguém aqui, não tinha uma indicação, então eu fui para o interior para depois vir a São Paulo. E se eu puder agora retribuir um pouquinho disso, abrindo as portas para esses jovens com talento, para mim é a minha missão daqui para frente da minha carreira, até eu terminar aí a minha carreira no jornalismo esportivo. A gente está um pouquinho corrido aqui, mas eu quero te agradecer pela oportunidade que você me deu de envergar o microfone da Rádio Bandeirantes, que é um grande sonho. Quem está lá no Grupo Bandeirantes, quem passou pelo Grupo Bandeirantes, eu vejo a Aninha emocionada com o Scratch do rádio, que ela foi uma das produtoras do Scratch do rádio. Quando eu cheguei, a Aninha era a nossa produtora lá, né, Aninha? A Aninha era a nossa produtora lá. Ela e o Pradão voavam lá na produção da Rádio Bandeirantes. E você falando da história e ela toda emocionada ali. Imagino, porque foram anos e anos na produção. Imagina, para uma mulher na década de... Não vou entregar a idade, né, Aninha? Pelo amor de Deus. Nas décadas passadas, né? Nessas décadas aí que passaram aí, ela comandar, porque repórter é chato, é mala, é apresentador, narrador. Imagina, ego de homem. E ela, com pulso firme, ia lá e geria tudo, porque produção, vocês vão começar a aprender. Produção é muito difícil. E ainda mais lidar com pessoas que você vai lidar com repórter, com apresentador, com comentarista. Olha, o tempo vai estourar. Inclusive, o tempo já está estourando aqui. Eu preciso ir rapidinho aqui, porque eu preciso liberar ele. Vocês vão aprender isso. Pepe, vamos lá, bora lá. Jogo rápido, Capriotti. Primeira coisa que você vier na sua cabeça aí. Vamos lá. Um jogo marcante. Ixi. Eu costumo sempre dizer que são 2 jogos. E 2, Brasil e Holanda. O da Copa de 94 e o da Copa de 98. O de 94, eu estava nos 2 jogos lá, não é? Mas o de 94 foi o meu primeiro jogo de Copa do Mundo no estádio, né? Lá em Dallas. E o de 98 em Marsella. E o de 98 porque foi o melhor jogo daquela Copa do Mundo, melhor até do que a final, né? A gente sofreu barbaridade para passar pela Holanda, então para mim os 2 grandes jogos que eu sempre lembro. A melhor seleção brasileira que você viu jogar? A de 82. Quem você quer que seja o próximo técnico da seleção? Ixi. Olha, eu gostaria que fosse o Ancelotti, mas acho que não vai ser. Um ídolo na vida?
Isso é lugar comum, é piegas, mas é o meu pai. Uma referência no jornalismo esportivo. Uma só? Uma. Tem várias, né? Não Mas dá, não. Uma só é, aqui é uma muito só, difícil. Eu vou colocar um cara que... Olha, não dá para colocar 4, não, porque são 4 caras que me marcaram muito, né? O cara que me deu a primeira chance, o Tadeu Bismara, lá em Sorocaba. Paulo Soares e Odinei Edson na Rádio Gazeta aqui. Sérgio Cunha, na Rádio Bandeirantes, e José Carlos Carboni, na Rádio Bandeirantes. Foram os caras que encaminharam a minha carreira. Um ídolo no esporte agora. Oscar Schmidt. Melhor Copa do Mundo que você viu? A melhor Copa do Mundo que eu participei, que eu mais gostei de trabalhar e que bateu na trave para a gente ganhar o título, a da França em 98. Então a gente também tinha a melhor cobertura que você fez Sim, essa a de 98. Torcida mais carismática que você viu em Copas? Eu vou ficar com a do Marrocos agora aí no Catar. Os caras deram um show lá e não deixavam a gente dormir à noite. Os caras iam para a porta lá do nosso hotel e não deixavam a gente dormir. Para fechar, a última, Capriotti, gol mais improvável que você já viu em Copas? Tá. Gol mais improvável. Essa é difícil, essa é complicada. Gol improvável. Sei lá, Mas a gente tava falando daquele gol do Ronaldinho Gaúcho na Copa de 2002, né? Talvez tenha sido um gol improvável aquele, não é? Contra a Inglaterra. Mas não sei, talvez pode ser esse mesmo. Agora eu quero fazer um preencha a lacuna para terminar. Quinta série, voltando na quinta série. Ricardo Capriotti Se você fosse fazer um resumo assim do Ricardo Capriotti. Feliz. É isso. Fofo. Foi fofo. Aplausos para Ricardo Capriotti. Obrigado, gente. Muito obrigado. E hoje foi uma aula para você que nos acompanhou aqui no Podjor Futebol Clube. É uma grande honra. Obrigado, Patiô, Patrícia Rangel, muito obrigado. Obrigado, presidente da CESP, o nosso grande Nelson Nunes, a Aninha, assessora de imprensa da CESP, e a você que acompanhou essa aula de jornalismo esportivo com Ricardo Tadeu Capriotti Sanches, meu eterno chefe. Capriotti, muito obrigado por você ter dado essa aula, e é sempre bom conversar de imprensa, de vida, de futebol, de tudo com você. Muito obrigado. Bom, Esgrilis, eu que agradeço. Muito obrigado pela gentileza da condução da conversa aqui. A conversa, quando é boa, ela passa rápido, né? Foi excelente, passou rapidinho. Obrigado, viu, Esgrilis? Pedro, uma honra estar com vocês aqui. Pachu, que bom te rever depois de tantos anos, né? Nelsinho, parabéns, Nelsinho. Grande trabalho. Aninha, obrigado pelo convite. Aí uma honra mesmo poder dividir um pouquinho dessa minha história com todos vocês. A ESPM e a vocês todos. Eu desejo que vocês tenham muito sucesso na profissão, viu? Que vocês sejam jornalistas felizes como eu sou, que vocês tenham uma carreira linda, uma carreira vitoriosa. Não é fácil, eu já adianto para vocês que não é fácil, muita gente boa fica pelo caminho, mas os bons sempre têm espaço. Lutem pelo espaço de vocês, briguem pelo espaço, corram atrás, não desistam, a garra da juventude que vocês têm aí, agarrem a profissão mesmo e vão em frente, se é isso que vocês querem fazer. Eu tenho certeza que vocês vão ser profissionais brilhantes. É isso aí também. Obrigado, gente. Muito obrigado, viu? E a galera que fez o programa com a gente? Vamos lá, apresentação: Rafael Esgrilis e João Pedro Camacho, roteiro e produção Gabriel Marcondes e Thiago Bittar, mídias sociais Guilherme Tadeu e Eduardo Jimenez, trabalhos técnicos Afonso Afonso, Marcelo Bonora e Marcelo Luiz Fernandes, produção ACESP Nelson Nunes e Ana Marina Malioli, supervisão de conteúdo professoras Patrícia Rangel e Antônio Rocha Filho. E acesse nossas redes sociais, muito importante, o nosso site acesp.org.br e também as redes sociais da galera do Podjor FC. Tem lá no Instagram, também no TikTok, no YouTube, basta pesquisar também Podjor FC. Um grande abraço e até a próxima.